Graça e paz, que Deus te abençoe, que Deus derrame as bênçãos do céu sobre sua vida. Bom dia, boa tarde ou boa noite, talvez você que vai assistir esse vídeo em algum momento. Eu sou o pastor Emerson Vieira, quero aqui nesta manhã compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. O livro de 1 Samuel 17, vou ser breve nesse texto e na leitura. No livro de 1 Samuel 17, versículo de número 34, eis que a Bíblia diz: este servo apacentava as ovelhas do pai, quando via um leão e um urso, e levava o cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca, e ele se levantava contra mim. Eu o agarrava pela barba, golpeava até matá-lo. Este teu servo matou tanto um leão como um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o Deus de Israel, ou o Deus vivo. A palavra, ela está citando Davi. Davi, um jovem de 17 anos, já havia lutado com o urso e havia também lutado com o leão. Humanamente falando, a força de um ser humano, ela é incapaz de ser considerada a força de um urso ou a força de um leão. Porém, Davi, uma certa vez, ele vai chegar a um acampamento onde está acontecendo uma afronta do povo de Deus. Um gigante, por se considerar forte, um guerreiro, estava levando a ficar acuados o povo que Deus havia escolhido. Porém, Davi não mede nada, Davi não mede esforços, e Davi vai lutar contra aquele gigante. Davi então fala para aquele gigante: pode vir você com espada, com lanças, com o que você tem em mãos. Eu vou contra ti em nome do meu Deus. É em nome do seu Deus que você vence. É em nome do seu Deus que você muda de situação. É em nome do seu Deus que você muda o estágio da sua vida. Então, quando a partida vai iniciar uma guerra, Davi, com apenas uma pedra, ele lança aquela pedra e derruba o gigante cai e ele cata a cabeça daquele gigante. Eu quero dizer para você que os seus aplausos, os seus reconhecimentos não necessitam necessariamente de homens. O que você precisa é que Deus lá em cima já tenha aprovado você. As suas lutas te tornam mais forte. Então não tema diante da dificuldade, não tema diante do cenário, não tema diante da circunstância. Davi era um menino, Davi era franzino, Davi foi tentado ser minado, ou tentaram ali acuar Davi, tentaram ali amedrontar Davi, porque disseram: você não tem como lutar com o gigante. Você não tem poder, força para lutar com o gigante. Desiste disso, volta para sua casa. Os irmãos disseram: o que fazes aqui? Ele não quis dar ênfase aos irmãos. O Saul, o rei da época, falou para ele: olha, você não tem habilidade de lutar com esse gigante. Até tentou colocar armadura nele, mas a armadura iria limitar os movimentos dele. A armadura iria deixar ele mais lento. Então Davi tira toda aquela armadura dada por homem, e Davi vai em nome do Deus vivo e ele derruba o gigante. Ei, eu quero dizer para você nessa manhã, como já mencionei, o seu aplauso, o seu reconhecimento, a sua vida não depende de fulano, de terceiro, de ciclano, de beltrano para aplaudir você. Quem aplaude você é Deus que te aprovou. Então, se ele permitiu você chegar nessa luta, é porque ele sabe que você tem poder para vencer. Se ele permitiu você chegar nessa situação, é porque ele sabe que ele vai livrar você dela mais uma vez. Então olhe para as promessas de Deus. Porque se Davi fosse dar ouvidos àquelas pessoas que estavam amedrontadas, eles também não teriam coragem de enfrentar aquele gigante. Mas ele
tapou os ouvidos para os comentários humanos. Ele fechou o ouvido para quem estava acuado, amedrontado, e ele disse: pode vir, porque o meu Deus vai me entregar você em minhas mãos. Davi não precisou de muitos esforços, Davi não precisou de muitos detalhes, Davi precisou apenas de alguns movimentos. Os movimentos foram girar a sua funda, os movimentos foram girar as suas mãos, o movimento foi pegar aquela pedra que estava no alforje, e aquela pedra, quando lançada, cravada na cabeça daquele gigante, o gigante caiu. Eu quero dizer que a enfermidade vai cair diante de você, o desemprego vai cair diante de você, a separação vai cair diante de você, e as pessoas terão que reconhecer que você é um filho de Deus, e depois terão que aplaudir, mas primeiro seus aplausos veio do trono, seus aplausos veio de Deus. Então levanta-se nessa manhã, levanta nesse dia chamado hoje, encara a realidade, encara os desafios e creia que Deus é na sua vida. Naquele momento, Davi, ele tinha certeza que Deus era com ele, porque o mesmo Deus que foi com ele na luta com o urso, o mesmo Deus que foi com ele na luta com o leão, foi o mesmo Deus que no momento da rejeição fortaleceu ele. A rejeição de estar no meio dos irmãos, a rejeição de ser esquecido pelo pai, mas quando ali ele derruba aquele gigante, que aquele gigante veio diante dele cair, todos o aplaudiu, todos tiveram que saber quem era Davi, porque até então só Saul e os servos de Saul ouviram ele se apresentar, e os irmãos que estavam naquele cenário sabiam quem ele era, mas os demais não sabiam, mas tiveram agora que reconhecer quem é esse menino, de onde ele veio, quem é os pais dele, da onde ele é, e ouviram falar, esse aí é Davi, irmão desses homens que estavam no acampamento, filho de Jessé. Então eu quero dizer para você, terão que reconhecer, você é filho de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Então hoje, tome posse dessa palavra, não permita você se afundar por causa que as pessoas não te apoiam, mas creia que quem anda contigo, que quem te fortalece, que quem te levanta, é o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que não dorme, um Deus que não cochila, um Deus que jamais piscou, porque Ele procura aqueles que o amam em espírito e em verdade. Por que que Deus aprovou Davi? Porque Davi, ele defendia o patrimônio, ele defendia o nome da família com as suas mãos, ele guerreava com o urso, com o leão, ou qualquer que fosse pessoas que tentassem denegrir a imagem da família dele. Ele mudou a história da família dele. A família dele foi isenta dos impostos, e a família dele teve que agora ter uma vida mudada. Até a mesma vida dele, que se casa com a filha do rei e vai se tornar rei no futuro. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.